Boa tarde e sejam bem-vindos novamente à N-Talks e mais um webinar da Academia Nexus. Para quem é a primeira vez, a Academia Nexus insere-se no âmbito da Agenda Nexus, um projeto liderado pelo Porto Sines, em conjunto com uma rede de 35 parceiros representativos de toda a cadeia logística, que procura desenvolver 28 produtos e serviços inovadores com vista à transição verde e digital nos setores dos transportes e da logística. Hoje o nosso webinar é sobre a gestão e sistemas de transporte na cadeia de abastecimento. Então, e hoje temos connosco a Dalila Tavares, da Leroy Merlin, que nos vai falar sobre estas práticas atuais de gestão e sistemas de transporte aplicados à cadeia de abastecimento. Dalila, foi assim um bocadinho à pressa, porque estamos aqui um bocadinho... Boa, claro que sim. Vou-lhe passar, então, tem a condição aqui da sua apresentação, quero testar. Ok, eu já vou partilhar, só queria dizer boa noite a todos. Eu sou responsável pela área do transporte B2B e B2C na Leroy Merlin. Muito obrigada por esta oportunidade. E hoje vou-vos falar um pouco daquilo que é a experiência de transformação que está a decorrer na Leroy Merlin ao nível daquilo que é os sistemas de planeamento e gestão de transporte. Okay? Então, vou começar aqui por partilhar e depois ao longo da apresentação, se houver alguma questão, acho que podemos Normalmente partilhar. nós damos o tempo da apresentação e depois eles vão lançando aqui, os nossos participantes vão lançando aqui as suas questões. E então no final depois colocamos tudo de seguida, tá bom, Dalila? Está bem, pode ser. Muito bem, então vou desligar, que é para lhe dar aqui a antena toda. Obrigado. Ok, muito bem. Bom, então vou-vos falar aqui um pouco daquilo que é o momento de transformação e a transformação está muito associada àquilo que é a digitalização do nosso processo de gestão de transportes. E nós, quando partimos para este modelo, que é um modelo integrado, foi pensando em como poder utilizar o transporte, não olhando para ele só como um centro de custo, que naturalmente o é em qualquer organização e com um peso significativo, mas em como poder ter um impacto positivo daquilo que é a operação de transportes. São uns números muito high level. Nós na Leroy Merlin Portugal gerimos atualmente, nós temos 56, temos 46 lojas. Para além das 46 lojas, estamos a fazer a transição para um novo centro de distribuição nacional na Castanheira do Ribatejo, que vai consolidar 12 armazéns que temos aqui na região de Grande Lisboa, armazéns de stock. Para além disso, a nossa rede é composta por 5 plataformas logísticas, em Canelas, na Milhada, em Lisboa, na Margem Sul e no Algarve, e é esta rede que suporta o abastecimento às lojas. Anualmente, nós estamos a expedir cerca de 2 milhões e meio de paletes, ou de paletes equivalentes por ano, e esse é um dos indicadores que nós decidimos trabalhar, que é, mas qual é que é o custo que tenho por entregar cada paleta em cada loja, ou quais é que são as emissões de CO2, quantos quilos é que produzimos para entregar cada paleta em cada loja. Isto apenas em passant como enquadramento. Então, que caminho é que nós fizemos nestes 2 últimos anos? Eu juntei-me à Leroy Merlin, sensivelmente um ano e meio, e este processo de transformação estava a começar, e a meio na equipa da Supply, começou também para a área dos transportes. Primeiro ponto, decidimos avançar com a profissionalização do transporte naquilo que é uma atividade retalhista, dando grande foco naquilo que é a eficiência e a descarbonização. Identificámos 4 grandes pilares para trabalhar: a maximização das taxas de ocupação dos caminhões, na medida em que, pelo tipo de artigo que nós transportamos, é um artigo bulky, mas é um artigo muito pouco homogéneo, ou seja, nós
trabalhamos com cerca de 140 mil referências, por isso vamos trabalhar desde o parafuso ao cimento, à areia, ao tijolo, aos candeeiros, à decoração, ou seja, é um artigo pouco homogéneo e do ponto de vista daquilo que é a otimização da construção da palete e depois da cubicagem em caminhão é um desafio. Por isso, um dos pontos foi, vamos lá maximizar a ocupação do caminhão, mais do que em peso, em paletes equivalentes ou em cubicagem. Ponto 2, em paralelo com este, então vamos olhar para a nossa rede e trabalhar em modelos e em sistemas para minimizar os movimentos para as lojas, reduzindo a quantidade de vezes que vamos a cada loja e reduzindo os quilómetros percorridos no total. Obviamente que quando estávamos a trabalhar com 17 pontos de expedição, o desafio era maior, estamos agora na fase da transição para um centro de distribuição nacional e 5 plataformas de apoio. Também temos, obviamente, que respeitar tudo o que é legal e as obrigações que temos para cumprir, nomeadamente relativamente a peso e disponibilidade dos condutores, ou tempos de condução e repouso dos condutores, e finalmente servir e ter um sistema que nos permita servir as necessidades dos clientes, reduzindo, obviamente, não só custos com o processo de distribuição, mas, em paralelo, os lead times de disponibilização do produto às lojas. Isto, sabemos que trabalhando nisto vamos impactar em diversas variáveis, vamos impactar naquilo que é os fluxos de inventário, nomeadamente acelerando o processo de entrega às lojas, quer via de operações de cross-dock, quer via de operações que temos em stock, com maior frequência de entregas às lojas, podemos reduzir o stock que temos em loja e mais disperso, por assim dizer. Vamos aumentar a satisfação do cliente, procurando reduzir lead times de disponibilização de produto em loja ou de entrega ao domicílio e, globalmente, aumentar a eficiência do nosso processo logístico. Estes pontos não vos vou amassar sobre eles, mas um pouco para dar um overview daquilo que tem sido a evolução dos grandes KPIs nomeadamente no ano anterior, e este prossegue, ou seja, em termos de organização, reestruturámos a equipa, contratando e construindo uma equipa com profissionais ou com séniores naquilo que é a gestão do transporte, permitiu-nos aumentar as taxas de ocupação em viatura significativamente, overall acumulado até esta data em 25,6%, o que significa uma redução de cerca de 20% por paleta transportada e o mesmo em termos de emissões de CO2 e, ao mesmo tempo, reduzir aquilo que é o custo de transportes sobre o total da mercadoria transportada, permitindo-nos trabalhar a par disto a descarbonização, não só por via de introduzirmos veículos mais eficientes, desde os link trailers aos veículos com duplo deck, também veículos com consumo de combustíveis alternativos, mas acima de tudo a otimização do transporte em caminhão, permitindo-nos reduzir também significativamente os quilos de CO2 por paleta transportada. E no final desta ponta o que pensámos foi, bom, e se nós trabalharmos a partir da eficiência da rede, aquilo que é a oferta de serviço aos nossos fornecedores, absorvendo ou utilizando a nossa frota para trazer mercadoria de fornecedores para os nossos armazéns e por essa via aumentar a taxa de ocupação da frota e reduzir o custo total da operação
pela adição de uma receita adicional, e esse também foi um caminho interessante feito ao longo deste ano. Nós decidimos ou definimos que até 2025 iríamos reduzir em 20% o custo por palete transportada através de todas as alterações que fizemos na rede, e que são essas que, no fundo, quero partilhar aqui um pouco convosco. Primeiros blocos, como é que nós definimos? O primeiro grande ponto ao nível daquilo que é a eficiência do custo foi alterar a sequência ou aquilo que é o orquestrador dentro dos nossos sistemas na definição das entregas às lojas. Até à implementação do TMS, que está a concluir, nós trabalhávamos num formato em que o armazém, ou era um formato, no fundo, de push. O armazém preparava a mercadoria e, com base na preparação, ou na capacidade de preparação, aquilo que o armazém previa preparar, eram desenhadas as rotas de transporte para entrega às lojas. Qual é que foi o game changer, ou o que é que nós mudamos este ano e que faremos o deploy na próxima sexta-feira? Implementámos um TMS que recebe informação do WMS, que por sua vez recolhe todas as encomendas das lojas, ou seja, os pedidos, as encomendas que as lojas geram para preparação de produto de stock, para a recepção de produto direto de fornecedor ou preparação de pedido a cliente, são integrados no WMS, naturalmente, antes da preparação. O que é que mudamos aqui no processo? Assim que essa informação é integrada, ela não é trabalhada em WMS, é integrada e enviada para o TMS. Nós, no TMS, a equipa de transporte vai fazer o planeamento para entrega às lojas a 48 horas, ou seja, a 48 horas da data que efetivamente vamos entregar. Porquê? Porque ainda vamos fazer um planeamento todo baseado num volume provisório, é o que nós chamamos prediction. Então, no dia D, que é o dia em que recebemos ou extraímos a informação daquilo que são os pedidos de loja, vamos começar a fazer o planeamento para carregar em D+1 e entregar em loja em D+2 de mercadoria que não está preparada, mercadoria que ainda vai chegar no dia seguinte ao nosso armazém para fazer cross-dock, e pedido a cliente teórico, porque as vendas ainda não estão efetuadas, que vão ser vendidos no dia seguinte. Então, o que vamos fazer é, em D, juntamos esta informação que é toda em base de prediction, desenvolvemos um algoritmo com base no qual nos vai ajudar as equipas a fazer o planeamento integrado de todos esses fluxos, e uma vez feito o planeamento, o TMS vai devolver ao WMS o planeamento provisório e vai passar então às nossas várias operações qual é que é a ordem pela qual a mercadoria e o produto deve ser preparado para assegurar os lead times que nós temos para entregar às lojas. Isto, do ponto de vista de modelo, permite-nos, com esta antecedência, trabalhar rotas mais otimizadas, mas, acima de tudo, consolidar todos os fluxos que nós pedimos, porque nós acabamos por ter dentro de um mesmo armazém, pela diferença ou pela diversidade da gama que temos, armazéns por gama que têm a sua cadência de preparação. O que mudamos foi, juntamos toda a informação, fazemos o planeamento, devolvemos ao WMS e cada uma das nossas equipas de operações vai receber informação, basicamente, de preparação para a rota, e vai dizer: vou preparar estes SCCs concretos para a rota 1024, que irá carregar
às 14 horas no cais A e no cais B. Ou seja, a grande alteração é o orquestrador do planeamento passou a ser o TMS e não o WMS. A par desta alteração, decidimos também avançar com alterações no modelo de contratação de frota, ou seja, para que efetivamente pudéssemos ter níveis de otimização mais interessantes, o que decidimos foi, à parte de ter um modelo de frota contratada por valores fretes, por ponto de origem, destino ou paragens adicionais, termos uma parcela de frota dedicada com um modelo de trabalho em open book, em que vamos contratar, ou que contratamos a frota com uma base de um custo fixo pela disponibilidade e um custo variável em função dos quilómetros percorridos, e a gestão da frota é integralmente das nossas equipas, permitindo que estes veículos contratados neste modelo possam fazer qualquer destino, possam fazer entregas multiponto, possam fazer logística inversa e recolhas de fornecedores ou de lojas. Enquanto trabalhávamos estas duas partes, identificámos também uma oportunidade interessante de trabalhar a forma como enchemos os caminhões, ou seja, já tínhamos visibilidade, ou já temos visibilidade sobre a conversão para paletes do que temos que entregar em loja. Sabemos que temos uma mercadoria disforme e pouco homogénea, que faz com que transportemos bastante ar nos nossos fluxos de transporte, então decidimos trabalhar um formato onde fomos ao mercado à procura de modelos de sistemas que nos permitissem empilhar paletes. Para quê? Para que no momento do planeamento nós não estivéssemos limitados a trabalhar às paletes ao solo do caminhão, mas vamos trabalhando em altura, consolidando ou sobrepondo paletes no caminhão para aumentar a taxa de ocupação. Todavia, é uma sobreposição que, por disformidade da mercadoria, não são paletes lineares, em que nós possamos colocar umas em cima das outras, ou seja, é necessário encontrar um sistema que nos permita sobrepor sem tocar as paletes umas nas outras. E este processo também avançou. E finalmente, como comentei há bocadinho, montando este processo, identificámos aqui a oportunidade de fazer recolhas e utilizar os retornos da frota em recolhas para os nossos armazéns, permitindo uma situação que é benéfica para todos os stakeholders envolvidos, porque conseguimos todos custos mais competitivos para trazer a mercadoria, mas também uma cadência de entrada mais ajustada àquilo que são as nossas necessidades para expedição. Este gráfico, ou este mapa, em traços gerais, procura explicar afinal o que é que mudámos no processo. Ou seja, o primeiro ponto de honra foi, nós temos 46 lojas, 44 das quais no continente, e o nosso objetivo é entregar todos os dias em todas as lojas. E vamos todos os dias a todas as lojas com todos os fluxos. E como é que podemos fazer isto de uma forma ótima, a um custo competitivo, sabendo que os volumes que as lojas consomem são diferentes pela dimensão da loja e também pela localização, que por inerência vai ditar as vendas que a própria loja tem. Então, o que é que decidimos fazer? Bom, nós temos vários fluxos que produzimos de mercadoria para as lojas, então vamos consolidar os fluxos todos e quando formos à loja, vamos à loja levar a totalidade dos fluxos, pondo a complexidade a montante.
Ou seja, preparamos a rota e vamos carregar caminhão com todos os fluxos possíveis, mesmo sabendo que um caminhão pode ter mais do que um ponto de paragem à carga, e o nosso objetivo é, dentro do possível, minimizar o número de vezes que temos que ir à loja no mesmo dia, sendo que há lojas que podem receber meio caminhão e há lojas que recebem 10 caminhões pelo volume que expedem. Olhando para este formato, ou seja, juntar todos os fluxos, o primeiro ponto foi, então vamos trabalhar na otimização de rotas, e esse vem via também o sistema o TMS que implementámos, que nos permite receber todo o volume que é preciso preparar, construir rotas ótimas e devolver às equipas de operações por que ordem é que vão preparar, para que rota e a que horas é que a mercadoria tem que estar preparada para sair, uma vez que temos janelas de entrega de 2 horas nas lojas para respeitar. Ao mesmo tempo que fizemos isto, entre as duas equipas, trabalhámos então este modelo de stacking que nos permitiu maximizar as taxas de ocupação dentro de cada veículo. Estes dois fatores combinados estão a permitir que vamos às lojas todos os dias, mas com menos caminhões, fazer as entregas. Se por um lado melhora o custo, também melhora aquilo que é o volume de emissões por palete transportada. Também nos permitiu, fazendo a junção da rede, trabalhar diariamente e on time, por assim dizer, tomar a decisão se expedimos direto à loja dos armazéns nacionais ou, se não tendo volume, vamos pedir para uma plataforma regional e da plataforma consolidar com o estoque que temos das plataformas regionais e expedir para a loja, e isto tudo feito no mesmo ambiente, poder integrar no mesmo sistema as recolhas de vasilhame das lojas que trazemos, paletes e o tipo de suportes que utilizamos, mas também todas as recolhas do pedido a cliente que é preparado nas lojas e que retorna diariamente às nossas plataformas regionais para expedição para casa dos clientes. O backhauling, como vos dizia, fazendo as recolhas de fornecedor com a mesma frota, e o middle mile, que no fundo é para as entregas ao domicílio que não expedimos diretamente das nossas plataformas, fazermos nós essa primeira milha até ao armazém dos operadores que trabalham connosco para expedição a partir daí. Ou seja, procuramos integrar a totalidade dos fluxos que nós gerimos na mesma ferramenta e termos um único momento de planeamento, que é às 16 horas, feito com base nesta informação que partilhei convosco, que é o prediction, e a essa hora vamos fazer o planeamento da totalidade de expedições e recolhas que temos na rede para o dia seguinte, para entrega na loja em D+2. Mas, na prática, o lead time são 24 horas para as lojas, porque nós ainda estamos a fazer planeamento com informação, ou com mercadoria que ainda não está produzida ou preparada. Ela só vai entrar ou só vai ser preparada no dia da expedição. Bom, este caminho até à digitalização começou por trabalharmos aqui o TMS, que arrancou paulatinamente no final do ano passado e demos o projeto por concluído em setembro deste ano, com o arranque das transferências para o novo Centro de Distribuição Nacional. Agora estamos na fase do Big Bang, que é, estivemos a trabalhar com o sistema em multi-armazém, vamos agora ter a oportunidade de, efetivamente, expedindo a partir de algum ponto, termos maiores ganhos do que aqueles que tivemos até agora. O próximo passo para o próximo ano será a implementação de um sistema de tracking nos operadores que trabalham connosco para automatizar o tracking, porque neste momento é declarativo, ou seja, após cada expedição ou cada chegada à loja é feito o registro de chegada e nós queremos integrar com informação real
até para podermos passar a utilizar os dados de georreferenciação para atualizar o tempo estimado para chegar ao destinatário, que hoje não é atualizado. Implementámos a unidade de gestão em ligação ao WMS, porque no fundo nós, quando recebemos a informação, recebemos artigos e linhas que vamos ter que, em sistema, transformar em previsão de paletes a expedir. Isso é uma previsão, porque só pós-preparação é que temos o dado efetivo da quantidade e da cubicagem. Ainda vamos fazer a implementação de uma ferramenta para gestão de slots em loja, porque hoje trabalhamos com slots mais fixas, ou seja, definimos para as lojas um conjunto de slots de 2 horas para os vários veículos que têm que receber. O nosso objetivo é poder trabalhar com um sistema de slots mais flexível, não completamente flexível, mas que dentro de uma janela de 2 a 4 horas nos permita gerir a hora prevista do caminhão para chegar à loja, sempre dando a informação em D-2 da hora que prevemos entregar em loja, mas que nos permita otimizar ainda mais a ocupação dos caminhões no momento em que preparamos a expedição. Okay. Bom, para este caminho, um dos pontos, como comentava, é podermos ajustar a tipologia de frota, e decidimos por criar 3 tipologias de frota, sendo que estes atributos que estão relativamente ao custo que a frota tem, também vão integrar aquilo que é a proposta do Optimus, porque no fundo o sistema, é assim que se chama o nosso TMS, para além de consolidar entregas para transformar em uma rota, com um ou vários pontos de entrega, vai dar ao operador o melhor custo possível em função da tipologia de frota que pode utilizar e do custo da frota para fazer essa entrega. O sistema dá sempre uma proposta de rotas consolidadas e custeio, e depois o operador tem a possibilidade de fazer manualmente correções ao sistema, mas o objetivo é que o número de correções seja mínimo e, efetivamente, nós temos accuracy à data atual de 92% a 95% de rotas, conforme o planeamento inicial de Optimus. Aqui já não vou entrar aqui neste detalhe do custeio da frota, só partilhar que um dos pontos que também introduzimos aqui no nosso modelo é o impacto do carbon. De que forma? Porque temos um objetivo agressivo de redução da nossa pegada de carbono até 2035. O target vem de 2020, mas precisamos de reduzir 50% neste período, e como tal, por termos este objetivo dentro daquilo que é o nosso roadmap, decidimos definir um modelo que atribui um peso às toneladas de CO2 emitidas, ou seja, no fundo, fomos identificar qual é que é, para os diferentes caminhões que contratamos, nomeadamente o diesel, qual é que é a norma Euro mínima que podemos aceitar, que atualmente decidimos pela Euro 6, foi o cálculo da Euro 5 para ter ou a referência base pela qual optámos foi a Euro 5, ou seja, Euro 5 será no fundo zero, e depois o que vamos fazer é, comparando para diesel Euro 6,
para caminhões elétricos, biometano, HVO, link trailer, calcular qual é que é o custo de compra desse tipo de veículo associado à tecnologia, mas também para cada um deles valorizando as emissões de carbono negativamente para a média de quilómetros que nós fazemos. Isto isto resultou no quê? Uma frota como um diesel Euro 5, que do ponto de vista do custo poderia ser a opção mais competitiva, adicionando cost do carbon, torna-se menos competitiva do ponto de vista da decisão futura da sustentabilidade da nossa operação. E desta forma conseguimos, ou temos uma ferramenta que nos permite fazer o equilíbrio entre o custo por unidade, o custo por quilómetro ou o custo por frete e o custo total que nós pretendemos ter na nossa rede e permite-nos focar mais as equipas em compramos frota mais verde ou mais green, depois precisamos é de trabalhar otimização, em ocupação, em routing, para poder anular o sobrecusto associado a este tipo de investimento que fazemos. Ok, e no fundo, assim, overall, deixa-me tirar isto aqui, parar a partilha. Eu não vos estou a ver. Agora já estou, quer dizer, estou a ver imagens. Overall, este é o nosso caminho e do ponto de vista da implementação de um sistema de gestão de transportes foi um ponto viral, foi um ponto de viragem para o nosso modelo de gerir o transporte e de poder transformá-lo em algo que, ao longo dos anos, efetivamente tenha aportado valor à nossa operação e tenha permitido que, apesar de estarmos continuamente a crescer o volume em unidades transportadas, tenhamos conseguido reduzir o custo por unidade transportada, reduzir os quilos de CO2 emitidos por unidade transportada e, por essa via, reduzir aquilo que é o impacto do transporte na totalidade da nossa operação. Okay. Bom, gostaria de saber se têm algumas questões, se gostariam de partilhar alguma coisa. Muito obrigado, Dalila. Eu já lancei aqui o desafio das perguntas e respostas, enquanto elas não chegam. Agradecer à Dalila. Realmente parece-me muito entusiasmante esse novo projeto do vosso TMS. Faz-me lembrar um pouco já o que a Amazon utiliza, não é? Sei lá, já com toda aquela tecnologia que eles foram inovadores, não é? Do que é dados, machine learning, inteligência artificial, os algoritmos avançados para a questão da rotorização, não é? Perceber as melhores rotas, tudo isso. Parece-me que é o caminho óbvio, não é? Ainda por cima com a pressão que vocês cada vez têm mais com a questão das emissões, não é? E tornarem-se muito mais sustentáveis, parece-me extraordinário. Vocês, por exemplo, eu lembro daquele exemplo da UPS que andou anos e anos, quase 10 anos, a investir nos seus algoritmos pela questão das rotas e eu lembro-me que eles, a dada altura, implementaram aquele princípio dos motoristas não virar à esquerda e que parecia uma loucura, não é? Porque não era às vezes o caminho mais curto, mas acabava-se por tornar o caminho mais eficiente e aquilo veio a trazer ganhos brutais. Eu recordo na altura que eram economias de 10 milhões de galões de combustível e então em termos das emissões de CO2 era uma coisa enorme. E outro ganho também fantástico eram os acidentes, não era? Que reduziam drasticamente os acidentes para além da manutenção também dos carros, não é? O facto de parar e arrancar, todas estas questões. Vocês equacionam também algo desse género? Ou isso já é tido em conta na questão das rotas?
Bom, nós acabamos por não fazer, aqui eu estava a falar um pouco do TMS, naquilo que é o delivery, o home delivery, a ferramenta para roteamento é diferente, não é mesmo a que utilizamos para o B2B, para a paleta e para a entrega em lojas. No caso das entregas em loja, não. Fundamentalmente estamos a entregar em caminhões completos, ou seja, em caminhões que acabam por não fazer muita deslocação dentro da cidade, ou seja, eles fazem É tudo um periferia, percurso não é? mais longo e depois direto à loja. Uhum. Temos aqui uma questão, uma colega que pergunta se posso explicar um bocadinho melhor a lógica do Open Ok. Book. Claro que sim. Então, o que é este modelo de Open Book? Ou seja, é querer ter um formato que nos permita ter total transparência e domínio sobre o TCO, ou seja, o Total Cost Ownership. Então, em vez de irmos ao mercado e lançar uma consulta para entregas do ponto A ou recolha em A para entrega em B, o que é que fizemos? Fizemos um desdobramento daquilo que é a estrutura de custos para a tipologia de transporte que queremos contratar. Ou seja, vamos desdobrar em o custo da amortização, dos seguros, dos impostos, depois do motorista, do combustível, dos pneus, ou seja, fazemos efetivamente uma estrutura de custeio de transporte e com os operadores que consultamos, trabalhamos a 3 ou a 5 anos, depende do formato também de viatura que estamos a contratar, e em cima deste valor que havemos de acordar com total abertura, vamos definir também em conjunto qual é que é a margem do operador. Ou seja, o objetivo é nós termos frota dedicada que pertence naturalmente ao nosso parceiro, mas sobre a qual temos total visibilidade sobre o custo da operação, acompanhamos periodicamente com o operador os números da operação, temos objetivos de melhorar produtividade durante o tempo do contrato e os ganhos de produtividade são repartidos entre o operador e a Leroy Merlin, neste caso, e temos um modelo em que, por um lado, conseguimos ter domínio de quanto é que custa fazer 1 quilómetro ou levar uma palete efetivamente à nossa operação, ou seja, dominamos o custo, mas por outro temos parceiros que têm a segurança que têm um contrato connosco a 3 ou a 5 anos e durante esse período o risco é nosso, porque para este tipo de viaturas o planeamento das entregas cabe à Leroy Merlin, ou seja, o risco de improdutividade fica do nosso lado. Não sei se foi clara, mais alguma questão ainda sobre este tema? Queiram partilhar? Claríssima. Ok, boa. Mais perguntas? Vocês têm, além do motorista, é da empresa, mas vocês têm alguém a acompanhar a carga do Leroy Merlin ou é totalmente a empresa outsourcing? Acompanhar, a operação de carga é efetuada pela Leroy Merlin nos nossos armazéns. Temos pessoas próprias nos armazéns, mas também trabalhamos com operadores externos, mas no fundo é uma operação internalizada. O motorista não assiste às operações de carga, regra geral, até porque acabamos por trabalhar para zonas mais distantes em formato de pré-carga, por isso temos um motorista de pontas que vai encostar semi-reboques para carregar, o motorista não vai assistir, vamos fechar o reboque, ele é selado, e o condutor, quando chegar com o trator, vai atrelar o reboque e vai dirigir-se à loja. Chegando à loja, a descarga é efetuada pelas nossas equipas de loja, o motorista não vai fazer movimentação, vai no fundo, a movimentação que tem que fazer é puxar a mercadoria para a traseira do reboque para poder ser descarregada. E quando a carga é partilhada, portanto, é na loja para loja que depois é selado novamente e portanto, o motorista nunca é responsável pelo sendo o carro selado.
Ou seja, cumprindo-se o procedimento em que sai selado, chega selado e não há sinais visíveis de violação do veículo, o motorista não é responsável por eventuais quebras ou danos que podem acontecer, porque na prática a operação de estiva está a ser assegurada por nós. Uhum. O desafio que vocês têm, tendo cargas tão disformes, não é, com volumes variáveis, reduzir o espaço de vazio ou de ar que os carros têm. A Dalila há pouco estava a falar que procuravam soluções para empilhar. Existem algumas soluções mecânicas que já estejam a ser pensadas, Sim. combis ou coisas parecidas, para facilitar isso? Sim, sim, ou seja, nós trabalhamos aqui com alguns conjuntos de suportes. Eu até, enquanto estou aqui a falar, vou procurar para vos mostrar. Ou seja, nós trabalhamos com um modelo cujo fornecedor se chama AP Stacking e que permite, no fundo, é uma estrutura que encaixa numa palete standard e acaba por ter um piso para colocar em cima e para sobrepor. Também trabalhamos com estruturas similares, mas com palete dupla, porque nós temos muitas paletes duplas e paletes triplas em circulação por causa da dimensão dos pedidos para transportar portas, tampos, pelador, ou seja, material que é superior à dimensão da Europalete. Também trabalhamos com boxes, com caixas de PVC, que têm a dimensão ou de uma Europalete ou de meia Europalete, para transportar, no fundo, para juntar os pequenos volumes, porque depois disto temos o outro lado, em que temos os pincéis, os parafusos e o material que tem uma volumetria muito, muito, muito pequena. Por isso, o que fizemos durante o ano passado foi, nós fazemos parte do Grupo ADEO. O Grupo ADEO é um grupo de bricolagem que integra a Leroy Merlin, mas tem a Obramat, a Weldon, a Tecnomat, ou seja, é um grupo que está disperso em vários países e continentes, e nós trabalhamos estas matérias em boosters de aceleração. Então acabámos por fazer um levantamento das boas práticas em todas as unidades de negócio e identificámos quais as mais interessantes por tipologia de produto para construir um book da tipologia a utilizar e mesmo para fazermos compras consolidadas desse tipo de equipamento para Standardizar o máximo possível. utilizarmos, exatamente. Claro. O desafio é, com estas cargas tão diversas, como é que vocês estabilizam as cargas entre os carros, não é? É o próprio TMS que faz esse planeamento e transmite ao WMS? Em termos de peso, volumetria e tudo isso, tu deixas? Sim, ou seja, em termos de, deixa-me só apanhar aqui, em termos de peso e volumetria, são dados que, utilizando os dados mestre que temos no WMS, e transferimos para o TMS para fazer essa otimização. Ou seja, ele vai ter em conta se as paletes são de cerâmica, e uma palete de cerâmica facilmente pesa uma tonelada, ou se é uma palete de material de jardim ou decoração mais leve. Ou seja, ele tem o dado da volumetria e do peso, e vai utilizar essa informação na construção das paletes equivalentes e depois da ocupação do carro. Claro que há sempre um trabalho a fazer nos dados mestre e tivemos que trabalhar, e ainda estamos a trabalhar para fazer aqui alguns fatores de correção. Por exemplo, nós enviamos paletes completas, mas também 30% da nossa atividade acaba por ser pedido a cliente. E um pedido a cliente é preparar um pedido para já ir no picking feito para aquele pedido para a loja, para o cliente recolher. E nesse caso, temos um mesmo material, com o mesmo peso e volumetria, mas que vai ocupar o espaço de uma palete equivalente ou meia palete. Então, esta informação, tivemos que trabalhar aqui fatores de conversão que dizem que uma determinada quantidade de volumes de um determinado produto vai gerar um espaço de palete equivalente em caminhão, ou seja,
tivemos que fazer o trabalho inicial, mas ainda estamos, e aqui ainda creio que tínhamos aqui um potencial largo para trabalhar, num modelo, e queremos utilizar a AI para nos ajudar nesta afinação, num modelo que nos permita converter o melhor possível aquilo que é uma unidade a expedir para o espaço barra peso em caminhão. De uma forma geral, a nossa ocupação vai cortar por volumetria e não por peso, a não ser que sejam caminhões completos de cerâmica ou tijolo. De uma forma geral, a capacidade não é esgotada por peso. E isso depois vai-vos condicionar mesmo a preparação tanto do picking, não tanto, mas mais a preparação das paletes, não é? Que vai condicionar o operador até um determinado nível que ele prepara a palete, não é? Com base nesses critérios que vocês definem. Já estão no mestre artigo, não é? Mas que depois serão convertidos. Sim. Depois, entretanto, agora estava a pensar outras coisas que trabalhámos interessantes e durante este caminho foi para poder sobrepor de forma mais eficiente, e porque 60% das expedições são cross-dock, ou seja, é mercadoria que vai chegar hoje e vai ser expedida hoje para as lojas, não é? Tivemos que, quando começámos a trabalhar esta problemática, acabámos por identificar e definir ou redefinir a cadência de entrega no armazém, ou seja, nós hoje temos as mercadorias de maior peso e maior volumetria a chegar mais cedo, para suportar a base de preparação para as linhas, e depois a mercadoria mais fina, de menor volumetria, a chegar mais tarde, a chegar ao meio-dia, perto da 1, para que essa mercadoria depois seja sobreposta numa base que tem mais peso e mais volume. Foi interessante fazer ter tido a oportunidade de fazer este caminho. Muito bem, então mais perguntas? Deixa-me só tem dois canais de perguntas. Ok, enquanto... Dalila, eu faço aqui outra enquanto não chegam mais. Relativamente às pessoas hoje em dia, e dado que com a mão de obra tão diversa que nós hoje em dia temos, em termos de nacionalidades, línguas, vocês têm também essa questão nas vossas operações de transporte e de armazenamento? O próprio sistema ajuda nisso Ainda não. a integrar? Bom, nós na operação da logística atualmente temos 22 nacionalidades e temos aqui diversos idiomas, sendo que, de qualquer modo, o idioma que acaba por ser mais utilizado é o inglês. Já vem do efeito de termos muitas unidades de negócio em muitos países e grande parte da informação, tanto que a apresentação estava em inglês, ou seja, temos aqui o hábito de trabalhar em inglês, mas de qualquer forma, regra geral, temos o sistema em inglês, francês e depois, no nosso caso, português. No entanto, nas operações de armazém, tudo o que são procedimentos, instruções visuais, já temos em mais línguas, para permitir a inclusão de toda a diversidade que atualmente estamos a ter na operação. É um desafio tremendo, não é? Tudo isto, de facto. E a tecnologia tem essa possibilidade de nos ajudar, não é? Vocês equacionam a realidade aumentada ou coisa parecida nas vossas operações? Peço desculpa, agora realidade aumentada. Sim, estamos a trabalhar. Bom, começámos por operações. Começámos pela loja e pela experiência cliente, ou seja, tínhamos que começar por um lado, os primeiros projetos que ainda estão em fase muito híbrida e interna são em preparação em loja e ligação ao cliente em loja, mas o nosso objetivo é podermos gradualmente incorporar mais realidade aumentada, automação nas nossas operações.
incluindo a operação de armazém na Castanheira, que terá já uma parte interessante de automação para aquilo que é o picking da cerâmica, com apoio de máquina para movimentar, dado o peso / fragilidade do produto. Mas temos que encontrar aqui o equilíbrio entre o investimento e o custo. Claro, e de facto é um investimento muito considerável, não é? Tem que haver um equilíbrio de facto muito grande. Bom, então vou só fazer aqui mais uma ronda, perguntas e respostas. Vou aqui a tentar partilhar. Pronto, enquanto... pronto, eu não sei se está visível, ou seja, estes suportes vermelhos são o AP Stacking, e como podem ver, as nossas paletes não são muito, e estas até não são das piores, mas não são paletes que permitam facilmente empilhar, e então estamos a trabalhar com este tipo de suportes. Em média, nós estamos a utilizar em rotas 10 a 12 suportes. Significa que, bom, posso partilhar o número também, não é tema. Nós vínhamos em final de 2022, dezembro de 2022, com uma média de paletes equivalentes por caminhão de 39, ou seja, já havia algum stacking. Neste momento, acumulado até ao final do ano passado, estamos com uma média de 49 paletes equivalentes por caminhão. Ou seja, este crescimento foi importante porque, lá está, permite-nos consolidar menos caminhões a circular e a chegar às lojas e, em paralelo, um menor custo por cada paleta transportada e também reduzimos a pegada carbónica no mesmo período. Okay? Isto era só para vos visualmente dar um exemplo com o que é que estamos a trabalhar. Okay. Vamos aqui tirar. E não sei se ainda tenho aqui alguns minutos para partilhar. Também estamos a fazer agora Sim, Dalila, temos algum tempo. Partilhamos aqui as 48 horas não. Então nós temos, pronto, não quis ir a esse detalhe porque é complexo. Então funciona assim, Portugal, pela dimensão do nosso país, também nos permite, primeiro, ter uns lead times mais curtos, mas depois também, olha, pela minha experiência, eu trabalhei 22 anos em operadores logísticos antes de passar para um retalhista, sempre trabalhei nesta área, e a verdade é que em Portugal, nomeadamente no retalho alimentar, não é? Se calhar teremos aqui pessoas desta área, nós acabamos por ter lead times de 12 horas, muitas vezes, ou menos. Ou seja, há uma pressão muito grande de acelerar muito, e mais do que, por exemplo, em Espanha, que tem prazos passar o armazém para dentro do carro, literalmente. Exatamente. Menos comprimidos. Nós aqui trabalhamos com lead times. Nós, se for cross-dock, fazer só o cross-fornecedor, entre a entrada ao armazém e a chegada à loja, trabalhamos com 24 horas. Se for produto que está em stock e tenha que ser preparado para expedir para a loja, o lead time é 48 horas. Se for pedido a cliente, ou seja, uma encomenda que o cliente faça em loja, ela é preparada e expedida no próprio dia para a loja, se entrar nos nossos sistemas até às 15. A partir das 15, ela vai ser preparada nesse dia, mas é expedida no dia seguinte e pode chegar à loja no próprio dia, se for Lisboa, ou se não for Lisboa, fazemos um cross-dock por uma plataforma regional e vai chegar ao final do dia à loja. Por isso, na prática, este sistema todo que está por trás do TMS, o que é que tem que permitir fazer? Tem que permitir que estes fluxos todos com lead times diferentes vão todos nos mesmos caminhões. Por isso, o caminhão que vai diariamente a uma loja há de estar lá a chegar com cross-dock e pedido a cliente desse dia e com desculpem, estou a chamar LS. LS quer dizer stock preparado para prateleira, que foi lançado há 2 dias, está bem? Por isso, as 48 horas é para stock que vai para prateleira, cross-dock, pedido a cliente, chega em 24 horas. Vocês, antes de implementar esta nova versão do vosso TMS,
tinham o backhauling a funcionar também, ou só implementaram agora? Tínhamos o backhauling a funcionar também em menos expressão. Para vos dizer, nós em backhauling nós crescemos 450% de 2023 para 2024, ou seja, efetivamente o domínio dos sistemas e a capacidade de otimizar a utilização permitiu aumentar muito. Claro, é um retorno significativo, não é? E reduzimos um dia de lead time de chegada de mercadoria às lojas naquilo que é o pedido, o LS, porque no fundo eu estou a dizer 48, mas 48 é o máximo. Claro. Ou seja, há mercadoria que chega antes. Claro. Penso que a Celina está novamente aqui. Eu acho é que os nossos participantes estão com vergonha de fazer perguntas. Já apareceu? Não há problema. Sim, trabalhamos com quantidade mínima de encomenda. O que acontece é que nós implementámos um formato PBL para partir o franco nos pedidos que recebemos de cliente, nomeadamente para cross e para stock. Então nós temos aquilo que nós chamamos a operação de cross-stock convencional e temos uma que se chama Break Bulk Cross-Stock, que é o BBXD, que no fundo o que faz é consolida pedidos de loja para poder partir os francos que atualmente temos negociados com os fornecedores e, no fundo, para o fornecedor poder receber de forma consolidada os pedidos da rede toda. Depois esse pedido chega de forma consolidada à operação do Break Bulk Cross-Dock e aí é feito uma operação de picking e separação e depois é feito o push dessas paletes. Normalmente são as tais que eu comentava que vão em boxes, vão em caixas porque são quantidades inferiores para a loja. É feito o push para a nave de cross-dock e é expedido juntamente com o cross-dock. Mas sim, na prática trabalhamos, tivemos que contornar e encontrar aqui uma solução. De nada. Ainda está muito ativa, eu agradeço. Obrigada. Mais perguntas? A vossa centralização você já tem previsto o que é que isso vai representar em termos de que sejam economias, de emissões, em termos de otimização? Sim, nós temos aqui temos em roadmap o processo de centralização vai nos permitir reduzir diretamente, sem estar, bom, porque depois ele confunde-se com estas otimizações todas que os sistemas estão a introduzir, mas vai nos permitir uma redução de 16% no próximo ano em termos de custo e em termos de emissões de CO2, estamos a contar que por unidade transportada possamos chegar entre os 19% e os 21%. Isso são metas muito interessantes. Porque, no fundo, para além de aquilo que é a otimização, a partir do momento em que temos num ponto centralizado e estamos a expedir, atualmente também tínhamos vários movimentos de transferências entre armazéns para também ter para ter a otimização. E a gestão do inventário, claro, é toda ela otimizada. E esse fluxo de transferências desaparece com a consolidação. Muito interessante. Bom, vou fazer... Sim, força. Ia fazer o último pedido de perguntas, que é para... Mas Dalida, ia continuar? Não, ia perguntar se, do ponto de vista daquilo que é a aplicação em si e os inputs que necessita, no caso do TMS, se tinham alguma questão mais concreta, não é? Porque esta acaba por ser um bocadinho mais o âmbito. Uhum. TMS, pessoal aí
do Nexus, que anda a estudar todas estas otimizações. Vamos ver que o André está envolvido, portanto, Pronto. está esclarecido. Obrigada, André. Pronto. Muito bem, então pronto. Se não há mais perguntas, eu quero agradecer à Dalila, foi muito interessante, é ótimo termos estas conversas. Espero voltarmos em breve a novos temas também e acompanhar a vossa implementação, que eu acho que ainda tem muita coisa aí que vai ser naturalmente Vai ser duro. é um piloto em constante teste, não é? Sim. E agradecer então a sua participação e desejo também que tudo corra como pretendem, que seja um sucesso, não é? E seja a mais eficiente das operações, que é o que se pretende, não é? Eu nem imagino as noites e dias que vocês passam aí a pensar cenários e melhorias, não é? Nestas dinâmicas. Tem sido obrigada. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. O meu pedido de desculpas à turma toda pelo meu atraso. E dizer-vos que daqui a algum tempo, nomeadamente a partir do próximo ano, que já contamos ter a operação em fase de estabilidade, será sempre possível acordar uma visita. Uma visita, ótimo. Ao armazém e poder ter uma percepção da realidade desta operação. Okay? Mas haveremos de falar também, porque nos interessa muito este movimento também, em termos dos fluxos, em termos dos modais, e perceber um pouco como é que vocês têm, digamos, a vossa operação de entrada das mercadorias em território nacional, não é? Mas iremos certamente falar noutra sessão sobre isso. Sim, temos naturalmente um peso significativo daquilo que é a mercadoria de importação, não é? Que vem nomeadamente da Ásia. Temos um modelo em que temos compras centralizadas que vão para os nossos armazéns de Foz e Anvers, que estão em França, e a partir daí fazem maioritariamente a repartição pelas diferentes PUs, mas temos sofrido muito os efeitos dos atrasos e dos custos e dos problemas no transporte de contentores e estamos na fase de equacionar alguns dos nossos pontos de produção e preparação por causa do vocês efeito. estão a pensar a fazer um nearshoring ou coisa parecida? É? Então, isso é muito interessante, porque nós interessa-nos dinamizar aqui o nosso hipercluster do mar em Portugal e tudo o que são estas operações de atração da logística, não é, para os nossos portos. Seria muito interessante nós abordarmos isso no nosso próximo tema. Muito bem. Portanto, estamos, aliás, e quem sabe, em vez de ir para a França, entrar diretamente por aqui, não é? Que somos o primeiro ponto. Também já temos abordado isso com os nossos colegas que levam, no fundo, estes fluxos que nós chamamos de ADEO Production e que fazem a compra e o transporte até à chegada às BUs, que é equacionar, nomeadamente Sines como ponto de entrada para alguns mercados, nomeadamente Portugal e Espanha, que têm 3 unidades de negócio e já com um volume significativo de vendas. Isso seria muito interessante, realmente. Até porque nós queremos estimular mais o modo ferroviário e isso seria ótimo. Aliás, logo a nova via ferroviária esteja concluída, vai acelerar os processos, tanto de Sines como também os Lisboa e Setúbal. Mesmo ali, não é? E há a possibilidade de termos ali em Via Longa, não é? As ligações ao terminal ferroviário e depois também a ligação do marítimo por barcaça até à Castanheira, não é? Esse projeto também. Vamos ver como é que isso... Aliás, no outro dia tive uma entrevista com a CEO do Grupo ETE e estávamos a falar sobre isso e até fala-se da possibilidade imaginemos que o Poceirão avança, até podemos ter barcaças a ir para a outra margem também.
para fazer a ligação, caso seja necessário, mas há aí muita coisa que necessita de um Sem plano dúvida. estratégico, não é? Esta pressão. Vamos lá ver o que é que vai acontecer agora no mundo, porque voltámos a ter um Trump, não é? Vamos lá ver como é que isto vai desequilibrar, mas no fundo esta pressão para integrar o carbono naquilo que é o cálculo da sustentabilidade económica das operações vai mudar muita coisa. Nós internamente temos inclusivamente as nossas equipas de performance que vão passar a produzir um EBITAC, que é o EBIT, mas com o impacto do carbono, para termos a percepção, porque sabemos que se a taxa de carbono efetivamente avançasse para a nossa operação, e grande parte do nosso carbon está no produto, não é? Pelo tipo de negócio que temos, é o produto maior emissor, colocaria em risco a nossa rentabilidade e a nossa continuidade, tal como a nossa, a de muitas organizações. Por isso é um tema que está em cima da mesa, que é, olhando para o futuro e pensando no impacto que o carbono pode vir a ter, que decisões é que é preciso tomar nos negócios que aqui há alguns anos nem sequer estariam em cima da mesa, nem se equacionariam. Sim, mas, aliás, o Trump é imprevisível, não é? Nós não sabemos. E uma coisa é certa, ele quer, acho eu, que vai incutir uma disrupção na cadeia produtiva, principalmente asiática. O proteccionismo que ele quer atrair, de facto, para o continente americano, para os Estados Unidos. Eu acho difícil, não é? Mas está aí tudo para o México, neste caso. Mas eu acho que ele vai criar ainda mais esta disrupção através das taxas. Mas nunca sabemos, não é? Bom, é uma variável que agora tem que ser tida em consideração no nosso dia a dia e fazer o equilíbrio, porque também não podemos ficar uma Europa sozinha, não é? Com as suas regras, depois deixa de ser competitiva, mas não deixamos de ter medo do que acontece, por exemplo, em Espanha, e aconteceu com os nossos armazéns, com as nossas lojas e com as nossas equipas, que foram fortemente afetadas pelo Dana, não é? Está aí, está a acontecer. Claro. É um caso concreto e real, não há como fugir. Muito Bom, bem, Dalila. Muito obrigado obrigada mais a uma todos, vez. foi um prazer e seguramente teremos a oportunidade de falar no futuro e eventualmente de agendar uma visita já no próximo ano, quando a nossa operação já estiver a 100%. O Tiago certamente depois irá entrar em contacto, vai ter muito interesse, o Tiago e o Bem, Carlos Batista também, levar os alunos lá da logística e no próximo ano vamos ter também uma pós-graduação em logística marítima e portuária, portanto vamos ter também mais um desafio acrescido para essas visitas. e Dalila, Luís, mais uma vez, obrigada pelo alerta, obrigada pelo contato e nada, eu olha, que agradeço, eu que até agradeço. breve. Adeus, então, boa noite a Adeus, todos, boa até noite. breve. Boa noite a todos, obrigada.